E aí galera, beleza? Vamos para mais uma videoaula e na videoaula de hoje vamos falar de hemípteros, de barbeiros e percevejos de cama. A aula hoje ela é dividida em duas videoaulas e nessa primeira parte eu vou estar falando mais de barbeiros, enquanto que na segunda parte eu falo de percevejos de cama. Bom, então qual é a importância dos triatomíneos, os barbeiros, e os cimicídeos, os percevejos de cama? Os triatomíneos eles são transmissores do Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, que é uma das doenças parasíticas mais importantes da América Latina, perdendo para malária e leishmaniose. A doença de Chagas ela afeta praticamente quase 15 milhões de pessoas na América Latina. Já os cimicídios, a importância deles é mais por conta da espoliação sanguínea que eles fazem, do incômodo que eles fazem e dos problemas que eles causam, inclusive em questões de turismo, tá? Como infestações em hotéis e aviões. Os barbeiros e os símex, né, e os percevejos, eles então são hemípteros, tá? E os hemípteros compreendem um grupo grande de insetos aí e eles estão mais assim colocados então, né, importantes aqui dentro da família Reduvidae e da família Cimicidae, sendo que os barbeiros são então pertencentes à subfamília Triatomini, e é daí que vem o nome Triatomíneos, tá? E aqui os percevejos de cama são os cimicídeos. Quais são as características que definem então os hemípteros? Tá? Primeira coisa, eles recebem esse nome por conta da asa. Muitos hemípteros não têm asa, mas a maioria tem. E a asa tem essa característica de ter uma área aqui que eu estou desenhando, uma região mais dura, mais escura, mais coriácea. Tá? A asa é chamada de hemélitro por conta dessa asa coriácea. Isso faz com que os hemípteros eles não sejam muito bons voadores. E daí é que vem o nome hemiptera, tá? Por causa dessa meia asa. Eles também são animais que possuem um aparelho bucal do tipo picador-sugador. Eles podem se alimentar de sangue, podem se alimentar sugando outros insetos ou podem se alimentar de plantas, de seivas de plantas. Tá? Os hematófagos, né, são os reduvídeos, os cimicídeos, reduvídeos é onde estão os barbeiros, cimicídeos, que são os percevejos, e ainda tem alguns hemípteros hematófagos que são os polictenídeos, que não têm importância parasitológica. Outra característica importante nos barbeiros, eu vou desenhar aqui em azul, tá? É o conexivo, que é essa estrutura que tem aqui, ó, que fica, né, externa à asa deles, tá? Esse conexivo possui muitos desenhos e nos barbeiros é importante para a definição de espécies. Todos os hemípteros, a maioria dos hemípteros a gente consegue ver esse conexivo. Os hemípteros que têm essa asa, né, diferente e esse conexivo são geralmente da subordem Heteroptera, tá? Então, dos Heterópteras, a gente vai estar falando de barbeiros agora. Percevejos a gente vai falar na segunda parte da aula. Barbeiros, tá? Uma das primeiras coisas importantes para vocês na parasitologia é identificar se um inseto heteróptero, que tem essa asa diferente aí, ele é ou não é um barbeiro. Como eu falei, ele é sugador de sangue, ele pode sugar seiva, pode sugar sangue, quer dizer, desculpa, ele tem aparelhos bucais sugadores, eles podem sugar seiva, sugar sangue ou sugar outros insetos, tá? Como é que a gente sabe se é um barbeiro ou não? Barbeiro suga sangue. E aqueles que não sugam sangue não são barbeiros, tá? Então, eles podem ter um hábito alimentar fitófago. E a gente vê, né, identifica esse hábito alimentar olhando aqui o aparelho bucal. E quando o aparelho bucal ele ultrapassa o primeiro par de patas, tá? Né, ele é reto, rente ao corpo e ultrapassa o primeiro par de patas, podendo ir até mais longe. Então ele é um inseto fitófago, ele se alimenta de seiva de plantas, não se alimenta de sangue. Quando o aparelho bucal ele não passa o primeiro par de patas, está aqui o primeiro par de patas, então ele não passa o primeiro par de patas, mas ele é curvado, ele possui uma curva aqui, ó, tá? É possível ver esse espaço entre a cabeça e o aparelho bucal dele. Então esses insetos são
predadores, eles se alimentam de outros insetos. Os barbeiros, hematófagos, hemípteros hematófagos, eles têm o aparelho bucal deles, não passa o primeiro par de patas, e ele é reto, rente à cabeça, tá? Com 3 segmentos aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Então, aí é que nós temos os barbeiros, ok? Então, aqui para exemplificar alguns hemípteros, né, alguns heterópteros, sugadores de plantas, tá? Né, são fitófagos. Aqui a asa, eu vou desenhar aqui nesse aqui de cima, né? A asa hemiélitro está aqui, né? A outra asa aqui, ó, a coriácea aqui, ó, tá? A asa ela vai até lá no final, mas tem esse couro aqui, ó. Esse aqui é bem fácil de ver, né? Então são heterópteros, tá? Só que esse aqui, né, se a gente olhar lateralmente, né, essa região aqui, ó, né, lateralmente, né, olhando o aparelho bucal, a gente vê que o aparelho bucal ele é reto, tá? É que aqui está um pouco afastado, mas normalmente daí quando você vê um bicho vivo, né, ou recém-morto, ele vai estar bem retinho aqui. E ele passa o primeiro par de patas, que está aqui, ó, tá? Então são os fitófagos. Os predadores, né, o aparelho bucal bem curvado, não passa o primeiro par de patas, tá? São os predadores. E os barbeiros, tá? E os símex, aqui eu estou dando um exemplo também, né? Mas os barbeiros, então, né? O aparelho bucal está aqui, não passa o primeiro par de patas que está aqui atrás, tá? E o aparelho bucal a gente chama de probóscide, tá? Né? Indicando que isso aqui são barbeiros, ok? A ordem hemíptera, então os barbeiros eles são da ordem hemíptera, da família Reduvidae e da subfamília Triatomini, por isso a gente chama de triatomíneos. Tá? São cerca de 19 gêneros e aproximadamente 140 espécies nas Américas. Existem 3 gêneros que são muito importantes para a doença de Chagas, para a epidemiologia da doença de Chagas. O gênero Rhodnius, o gênero Panstrongylos e o gênero Triatoma. E é muito importante saber reconhecer esses gêneros. É muito comum quando a gente trabalha em saúde pública, em clínicas, em vigilância epidemiológica, a gente receber barbeiros da região, que foram capturados na região, e a gente tem que identificar ele para saber se aquele barbeiro é um barbeiro típico da região ou se é um barbeiro que veio de outro lugar, tá? O que gera um alerta especial porque ele está sendo carregado. Então, para identificar esses gêneros, Rhodnius, Panstrongylos e Triatoma, o que a gente olha é a antena, como que a antena está inserida aqui no rostro, tá? Que é a cabeça dele, né? O rosto, então, é essa região entre os olhos e o início da probóscide, tá? Os insetos do gênero Rhodnius, os barbeiros do gênero Rhodnius, eles têm as antenas inseridas, né? Quase aqui na ponta do rosto, tá? Então, elas estão inseridas aqui bem na ponta. Os barbeiros do gênero Triatoma, que está aqui no outro canto, tá? Aqui eu estou demarcando o rosto, tá? As antenas elas estão inseridas mais ou menos no meio, né? Entre os olhos, tá? Na verdade a marcação aqui é entre os olhos, tá? Entre os olhos e a ponta do rosto. Então as antenas estão inseridas aqui no meio. E no gênero Panstrongylos, tá aqui os olhos, tá aqui o rosto. E as antenas elas estão inseridas aqui, em azul, marcar em azul, junto dos olhos, tá? Então os Rhodnius têm a antena inserida na ponta do rosto, bem lá na ponta, na extremidade. Os Triatomas têm inseridas no meio e os Panstrongylos inseridos aqui próximo aos olhos, né? Na base dos olhos, tá? Aqui para ajudar a identificar triatoma, então, né? Lembrando aqui, ó, então o aparelho bucal é reto e não passa o primeiro par de pata. E a antena está inserida no meio do caminho entre os olhos e o rosto. Isso aqui é um exemplar de triatoma, né? Isso aqui, ó. O Rhodnius, né? Então, o Rhodnius, o aparelho bucal é reto, ele não passa o primeiro par de patas, que vai estar aqui para trás, tá? E a antena, né, inserida aqui bem na extremidade do rosto, tá? Bem nessa extremidade aqui. E aqui um exemplar de uma foto de Rhodnius é na cabeça que a gente vai olhar para identificar o Rhodnius. E o Panstrongylos? Então, o Panstrongylos também tem um aparelho bucal reto, não passa o primeiro par de patas, que vai estar aqui atrás, tá? E olhando aqui os olhos
E o rosto, a antena, ela está bem inserida próximo aqui, ó, tá? Então tá aqui a antena. O ciclo biológico dos barbeiros. Então nós temos as fêmeas de barbeiros, elas vão colocar os ovos, tá, na superfície, no local onde elas vivem, geralmente, a gente chama de no ninho delas, né? Pode ser entre telhas, buracos na parede, ninhos de animais. Os ovos eles são operculados, tá? Então eles têm esse opérculo aqui para onde sai a ninfa. E depois de mais ou menos umas 2 semanas de postos, os ovos eles eclodem. Nós temos as ninfas, são 5 estágios ninfais e todos eles se alimentam de sangue, tanto machos quanto fêmeas. No quinto estágio, a gente já consegue identificar aqui, né, o início das asas se formando, tá? Né? E daí depois, então, vai se transformar nos adultos, onde machos e fêmeas também se alimentam de sangue. Tá? Então, ninfas e adultos são exclusivamente hematófagos, só se alimentam de sangue e mais nada. Né? Como é que é a alimentação dos barbeiros? Então, nós temos aqui a probóscide deles, e aqui dentro da probóscide nós temos as mandíbulas, tá? Que está mostrando aqui nesse desenho. As mandíbulas elas vão entrar no vaso sanguíneo. É o método de alimentação chamado solenofagia. Então, a mandíbula ela vai lá, ela é muito fininha e ela vai até uma vênula ou uma arteríola, aonde o barbeiro vai sugar o sangue diretamente de lá. Isso aqui é um corte lateral, né, transversal da probóscide, mostrando isso aqui a probóscide inteira, e aqui lá dentro vai estar a mandíbula. Então, essa parte aqui ó, da probóscide ela é bem grosseira, mas ela não penetra na pele. O que penetra na pele é a mandíbula, que é bastante fininha, é mais fina do que um capilar, e ela tem espessura para passar uma hemácia por vez. Como é que ele vai transmitir a doença de Chagas, os barbeiros? Então, quando ele se alimenta do sangue, o Trypanosoma cruzi ele é circulante no sangue, tá? Vocês vão ver na prótese que ele tem uma forma intracelular nos músculos e tem uma forma extracelular que está no sangue, que é chamada tripomastigota. Então, como ele se alimenta, o barbeiro se alimenta diretamente lá dentro do sangue, ele suga os tripomastigotas, que são esses parasitas aqui, né, junto com as hemácias, e eles vão para dentro do intestino do barbeiro, onde vão colonizar lá o intestino na forma de epimastigotas. Lá eles vão maturar, vão se reproduzir, vão se multiplicar e eles vão chegando próximo ao reto do inseto aqui, né, do intestino, e ali no reto eles se transformam para uma forma infectiva chamada tripomastigota metacíclico, que é expelida nas fezes. Quando esses tripomastigotas metacíclicos das fezes entram em contato com a corrente sanguínea, tá? E muitas vezes é pela própria lesão que o barbeiro fez, então agora os parasitas entram no sangue de novo e dá um novo ciclo de infecção, tá? Então a infecção raramente ocorre por contato fortuito, assim, ou seja, não é a primeira picada. Vejam que esse processo eu expliquei para vocês. E como ele defeca aqui e o ferimento está aqui, né, às vezes ele nem defeca no local onde ele está se alimentando, ele vai defecar na parede ou demorar um pouco para defecar. Então, para a pessoa pegar a doença de Chagas, ela tem que estar muito tempo ali exposta àqueles barbeiros infectados. E daí isso está associado também ao tamanho da colônia de insetos. Quantos insetos tem ali? O que se estima é que a transmissão vetorial da doença de Chagas é pouco eficiente. Tá? Vai ser 1 em cada 1000 picadas de insetos infectados que vai gerar uma infecção em seres humanos. Para que isso ocorra, então, tá? Além disso, então, o inseto tem que estar infectado, o que não é o comum, mesmo numa colônia de insetos infectados, numa casa com pessoas com doença de Chagas, em geral, só 30% dos insetos vão estar infectados, tá? Tem que ter a presença das formas infectivas, né, tripomastigotas metacíclicas nas fezes, às vezes os barbeiros não têm isso, e o Trypanosoma cruzi eliminado tem que entrar em contato com a corrente sanguínea das pessoas, tá? Né? Ou mucosas. Então, 2 formas de infecção comuns, ou é pelo ferimento, né? O barbeiro defecou no local do ferimento, a pessoa coçou e esfregou lá. Ou então, às vezes, é muito comum o barbeiro picar no rosto, porque a pessoa está coberta, dormindo coberta, o barbeiro pica no rosto, e na hora de coçar, tem as fezes ali, a pessoa coça e esfrega no olho. Tá? Então, o olho é uma região importante de entrada para os parasitas. O que faz com que o barbeiro, algumas espécies de barbeiro são bons vetores e outras espécies de barbeiro não são boas vetores de doença de Chagas. Tá? O que é um bom vetor? É aquele que vai defecar enquanto está se alimentando. Tem um curto espaço entre a hemofagia e a defecação. Se o barbeiro ele se alimenta, ele só vai defecar quando ele está na parede, no ninho dele, escondido, esse barbeiro não vai transmitir doença de Chagas nunca. Tá?
Outro bom vetor é o barbeiro que se adapta bem ao domicílio, de viver dentro do domicílio. A maioria dos barbeiros são silvestres, eles vivem no mato, tá? Então viver na casa para eles é difícil, né? Eles não têm essa adaptação de se esconder dentro de uma casa. É fácil de matar eles, tá? Então eles têm que se adaptar bem ao domicílio. Algumas espécies são muito bem adaptadas, a maioria não é. E o alto grau de antropofilia, né? Geralmente os barbeiros eles vão se alimentar de mamíferos ou de aves que tem na região, né? Que é disponível para eles. E algumas espécies preferem se alimentar de humanos, tá? Daí essas são boas vetores, né? Então, os barbeiros, na hora de transmitir a doença de Chagas, na hora de a gente ver como é que vai ser essa capacidade vetorial e a ecologia deles, a gente pensa em dois tipos de ecótopos, né, ambientes onde eles vivem. Os ambientes estáveis, que são basicamente as nossas casas, ou um galinheiro, onde tem sempre alimento disponível para ele. É um ambiente bom. Ali ele consegue crescer, ter boas colônias, grandes colônias, tá? E tem os ecótopos instáveis, que são mais na natureza, onde os hospedeiros eles podem sair, deixar o ninho e ir embora, né? Dali o barbeiro vai ficar sem alimento durante um tempo, às vezes durante um bom tempo, um ano inteiro, sendo forçado a mudar de lugar. Com isso eles não conseguem ter boas colônias, não conseguem se desenvolver bem. Aqui é um exemplo típico, né, de ecologia de barbeiro, tá? Então nós temos aqui o domicílio, que é um ambiente estável. Nós temos o peridomicílio, né, que é onde tem galinheiro, chiqueiro, curral. Também é um ambiente estável para o barbeiro. Os barbeiros é muito comum eles viverem nos galinheiros, tá, e nos chiqueiros. E lá tem o ambiente silvestre, que é um ecótopo instável, tá? Os barbeiros. As casas que os barbeiros vão colonizar, eles têm mais facilidade de colonizar casas precárias, tá? Casas que não são de alvenaria. Casa de alvenaria que tem, né, igual aqui a minha casa, tem é tudo limpinho, tudo lisinho, o barbeiro não tem onde se esconder. Ele é grandão, tá? É fácil de achar e fácil de matar, com uma chinelada, igual uma barata, tá? E ele não se esconde em esgoto porque, né, bueiro, porque o ralo, tá? Ele não tem esse hábito. Então as casas que não são de alvenaria que acabam se tornando ambientes domiciliares propícios para os barbeiros, tá? Como essas casas de pau a pique, né? Casas de barro, casas de madeira, tá? É onde vai ser mais comum. Por isso, hoje no Brasil é mais comum encontrar barbeiros tipo em chiqueiros, galinheiros, do que dentro do domicílio em si, né? As colônias, pelo menos. Então, dentro da região de peridomicílio, né, aqui é a vigilância epidemiológica procurando por triatomínios, né, a gente procura geralmente em telhas soltas, em restos, material empilhado, madeira, tá, onde se guarda lenha para fazer fogueira, né. É muito comum as casas elas foram construídas e as pessoas guardam o resto de tijolo, o resto de telha para fazer reparos. Ali é onde os barbeiros vão se colocar. Tá? Os barbeiros eles estão distribuídos em toda a América Latina, né? Tem na América do Norte também, mas a principal área de dispersão da doença de Chagas acaba sendo na América Latina. E existem muitas espécies de diferentes regiões. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as principais espécies e como elas se distribuem. Então, o principal vetor da doença de Chagas na América do Sul é o Triatoma infestans. Tá? Ele tem alta capacidade vetorial, porque ele tem alta antropofilia, ele defeca logo depois de se alimentar e ele se adapta muito bem aos domicílios. No Brasil, ele foi controlado por causa de um programa de controle da doença de Chagas que iniciou na década de 70, ganhou muita força na década de 80 e na década de 90. E com o uso de inseticida, ele foi eliminado do Brasil em 2006. Mas ele ainda persiste na Bolívia, no Paraguai e na Argentina e corre o risco da gente, né, sem vigilância epidemiológica, ele voltar a colonizar o Brasil. A outra espécie muito importante no Brasil é o Panstrongius megistus. O Panstrongius megistus ele é um barbeiro silvestre, basicamente. Ele vive em região de Mata Atlântica, tá? Então, as cidades que ficam aqui na região de Mata Atlântica no Brasil são as cidades onde vai ter mais Panstrongius megistus. E as casas que são mais inseridas na floresta são as que estão mais é, vulneráveis à domiciliação pelo Panstrongius megistus. Foi com Panstrongius megistus que o Carlos Chagas descobriu a doença de Chagas. Um outro vetor importante no Brasil é o Triatoma brasiliensis. Ele é um triatoma do gênero Triatoma e ele vive na caatinga. Então ele é o principal transmissor da doença de Chagas hoje na região do Nordeste. O controle é bastante difícil porque ele é bastante silvestre, ele se esconde em pedras, em rochas, tá? E ele, de vez em quando, ele acaba entrando no domicílio e colonizando o domicílio.
Em Minas Gerais, no Brasil, em Minas Gerais, na região do Cerrado, o Triatoma sórdida é o principal vetor da doença de Chagas, tá? Então, porque ele habita o Cerrado Mineiro, o Cerrado da região de Goiás, Mato Grosso do Sul, tá? Ele invade principalmente o peridomicílio. Ele não costuma tanto a entrar no domicílio, não é tão adaptado ao domicílio. Mas no peridomicílio, em galinheiro, ele é bastante comum aqui em Minas Gerais, na região, né, do Cerrado Mineiro. Sobre os conceitos, né, hospedeiro e reservatório, uma coisa importante da gente trabalhar. Então, hospedeiro é toda espécie que alberga um parasito. Tá? Então, nós somos hospedeiros do Trypanosoma cruzi, assim como outros mamíferos também são hospedeiros do Trypanosoma cruzi, né? E nós temos a doença de Chagas. Reservatório é um hospedeiro no qual o vetor consegue se infectar com muita facilidade. Tá? Então, o reservatório é aquele que tem o parasita e quando o barbeiro vai lá e pica esse hospedeiro com parasita, ele se infecta com facilidade. Nem todo hospedeiro é um bom reservatório. Em leishmaniose, vocês vão ver que seres humanos não são bons reservatórios. No caso da doença de Chagas, seres humanos são bons reservatórios. Tá? Os reservatórios da doença de Chagas são, né, nós temos vários animais silvestres como tatu, morcego, roedores, macacos, os saguis. Tá? No ambiente doméstico, peridoméstico, os cães, os gatos e os seres humanos são bons reservatórios para a doença de Chagas. As aves, no entanto, e é muito comum encontrar barbeiros em galinheiros, as aves elas não se infectam com o Trypanosoma cruzi, tá? Então elas não são reservatórios. O sistema imunológico delas destrói o Trypanosoma cruzi, o protozoário. Logo, as aves são refratárias ao T. cruzi, não se infectam ao T. cruzi. E o principal reservatório no Brasil é o gambá. O gambá ele é um bom reservatório porque ele se infecta com parasita, mas ele não desenvolve a doença de Chagas. E ele tem uma quantidade de parasitas enorme. Tem parasitas, inclusive, nas soluções lacrimais, na saliva e na glândula de cheiro que ele tem. Né? Ele consegue dispersar parasita pela glândula de cheiro. Tá? Então, o gambá ele é o principal reservatório de Trypanosoma cruzi no Brasil. O controle da doença de Chagas é feito principalmente pelo controle de vetores, tá? Então, pelo controle de triatomíneos, porque a transmissão por triatomíneos pelos barbeiros é responsável por mais de 80% de casos da doença de Chagas na América Latina. Então, se usa muito inseticida de ação residual, você dispersa na parede das casas e aquele inseticida fica ali durante um bom tempo, né, algumas semanas atuando, matando os insetos que pousarem na parede. Uma outra coisa muito importante é a melhoria habitacional. Eu falei para vocês que casas, né, de alvenaria é muito difícil o barbeiro colonizar. E no Brasil, na década de 2000, houve uma melhora considerável das condições habitacionais. Tá? Também tem hábito do morador. Existem algumas regiões muito pobres em que o morador tende a levar, né, animais para dentro de casa para proteger esses animais de roubos. Tá? E daí com isso facilita para o barbeiro, né, ele tem um ambiente muito melhor para viver ali. Tá? E também a melhoria dos anexos, como os galinheiros, o chiqueiro, o curral. Ok? Né? Então são as formas de controlar o barbeiro. Depois que ele é controlado, é muito importante a vigilância. Tá? Então é um processo que tem que ser mantido, que é de ir nas casas, nos galinheiros, no ambiente doméstico e peridoméstico, e procurar por barbeiros ativamente. E sempre que encontrar barbeiros, se utiliza o inseticida. Tá? Embora a transmissão do Trypanosoma cruzi, né, da doença de Chagas, pelo Triatom infestis tenha sido interrompida no Brasil, nós temos ainda várias espécies que têm o potencial de se adaptar bem ao domicílio. E por isso que tem que ter a vigilância epidemiológica, tem que ser mantida. Aqui é para mostrar, né, como foi o controle do Triatom infestis. Então, em verde aqui no Brasil era a área de dispersão do Triatom infestis em 83. E em 89 veja como já caiu. E daí quando a gente vai para 96 já são pequenas áreas aqui na região, né, tem na região sul, no Rio Grande do Sul. E aqui em Minas Gerais, Bahia e um pouco aqui do Nordeste. Em 2006 o Brasil foi declarado livre da transmissão de T. cruzi por T. infestas. Ainda tem a transmissão por outros insetos. Tá? Então, existe um problema que depois, nos anos 2000, né, então, até então, o controle da doença de Chagas era feito pela FUNASA, que era uma fundação nacional, então era feito pelo governo federal. A FUNASA ela foi extinta, né, não foi extinta no nome, mas o papel dela foi extinto.
e a responsabilidade do controle de vetores no Brasil passou a ser de cada município. E agora tem um problema, cada município planeja de uma forma diferente e os municípios usam os recursos que seriam para o controle de doenças de formas diferentes. Tem município que, dengue está bombando, vai usar todo o recurso para controle de dengue. Está bombando outra coisa, leishmaniose, vai usar recurso para leishmaniose. E às vezes até pensa, a gente não tem problema aqui, eu vou usar esse recurso para educação, para outra coisa, né? Ou até mesmo, né? Surrupiado aí. Com isso, o controle da doença de Chagas, o programa de controle da doença de Chagas, foi muito detonado, foi muito depenado, tá? E hoje é um desafio manter isso. São poucos municípios que têm uma vigilância epidemiológica eficiente no Brasil hoje. Por isso a gente está num risco bem grande de voltar a doença de Chagas a ser transmitida por triatomíneos e até pelo triatoma infestas, tá? Aqui estão, né, algumas links para vocês estudarem. Então tem a Wikipédia da doença de Chagas. Como eu sempre falo, né, os links eu olhei, então os dados que estão ali estão bons, estão confiáveis, né? E tem uma apostila de tratamíneos. E quem tem um livro de parasitologia humana, do Davi Pereira Neves, essa é a opção ideal. Beleza, galera? É isso aí. Vamos para a aula 2 de percevejos, né? E vejo vocês aí em breve. Um abraço e até mais.